Som. Sí. Si yo puedo darles un consejo, prepárate, porque el mensaje va a ser poderoso. Amén. Estoy de acuerdo. Boa noite a todos. Buenas noches a todos. Não canso de dizer a minha alegria e satisfação de estar aqui. Yo no me canso de decirles mi alegría y satisfacción de estar aquí con ustedes. Eu sinto muito forte a presença de Deus e creio que essa conferência já é um marco histórico para a nossa fé. Yo siento una presencia de Dios muy fuerte y creo que esta conferencia ya es un marco histórico en esta ciudad. Quantos creem? ¿Cuántos creen? É muito importante que você possa exercitar a sua fé em momentos como esses. Es muy importante que usted ejerza su fe en un momento como este. Amém? Amén. É muito importante você realmente acreditar que Deus está começando uma grande obra no Chile. Es muy importante que usted crea que Dios está empezando una gran obra aquí en Chile. Amém? Amén. É muito importante que você realmente creia desta maneira, porque a nossa vitória em Cristo já é dada como certa. Es muy importante que usted cree en eso, porque nuestra victoria en Cristo ya fue declarada, ya estamos seguros de eso. O Chile já é do Senhor Jesus. Chile ya es de Jesús. Porque você não compreendeu, vou soltar de novo, vou falar de novo. O Como Chile vocês já não é do Senhor Jesus. Chile ya es del Señor Jesús. Não se escandalize com a minha maneira de pregar, por favor. No se escandalice con mi manera de predicar, por favor. Eu realmente creio Yo realmente creo que nós já conquistamos. que ya conquistamos. O espírito de fé é necessário para a conquista. El espíritu de fe es necesario para la conquista. Amém? Amén. Muito bem. Muy bien. Antes de entrar na mensagem propriamente, daqui a pouco, Antes de empezar el mensaje, eu quero mostrar alguns vídeos da minha terra, Santarém, no Brasil. yo quiero mostrarles algunos videos de mi tierra, Santarém, Brasil. Está acontecendo, como eu venho mencionando desde o início da conferência, um grande avivamento no Brasil. Ha pasado un gran avivamiento, como yo les he dicho, en Brasil. Amém? Amén. Nós fizemos em Santarém, recentemente, o que nós chamamos de Tadel da Alegria. Hace poco tiempo hicimos en Santarém lo que llamamos de Entadel, para nosotros, Filadelfia, Entadel de la Alegría. Aqui tem Tadel? Sí, Tadel é um treinamento de líderes, ok? entrenamiento de líderes, ¿ok? E em uma noite só, uma noite somente, Y solo en una noche nós reunimos mais de 20.000 líderes. reunimos más de 20.000 líderes, Líderes e auxiliares, líderes y colíderes, nesse Tadel da Alegria. en ese Entadel de la Alegría. Nesta noite foi feito um lançamento que nós chamamos de Eu e a Minha Célula no Tadel. En esta noche lanzamos lo que hemos llamado de Yo y mi célula en el Entadel. O objetivo de convidar todos para estar em reunião de liderança. Con el objetivo de invitar a que Todos estarem na reunião de liderança, não somente o líder. el objetivo era que todos estén en la reunión de liderazgo, no solo los líderes, sino que toda su célula. Ou seja, o líder convidando todos para virem para a reunião de liderança. O sea, el líder invitando a todos para que participen de la reunión de liderazgo. Foi um projeto que nós lançamos em Santarém e com isso veio muitos líderes auxiliares nesta noite. Fue un proyecto que lo empezamos en Santarém y con eso vinieron muchos líderes y colíderes en esta noche. Então, em uma noite só, foi muito lindo o que Jesus fez. Foram quase 20.000, mais do que 20.000 líderes e auxiliares. Entonces, en una sola noche fue muy hermoso lo que Jesús hizo con los más de 20.000 líderes y colíderes. Deus sabe que eu não estou querendo impressionar você com números. Dios sabe que yo no quiero impresionarles con números. Ao contrário, eu quero que você saiba que o que está acontecendo lá é para fortalecer sua fé. Al contrario, lo que yo quiero es que, viendo lo que ha pasado allá, que esto fortalezca su fe. E eu realmente acredito que o que está acontecendo lá vai estar acontecendo aqui
como se fosse uma porção dobrada do Espírito de Deus sobre Arica e o Chile. Yo realmente creo que todo lo que ha pasado allá va a pasar aquí, como una porción doble de esta unción aquí en Arica, Chile. Você crê nisso? ¿Usted cree en esto? Então diga amém. Entonces diga amén. Agora diga um amém explosivo. Ahora diga un amén explosivo. Eu creio que você pode acionar esse detonador com mais força. Yo creo que usted puede accionar ese detonador con más fuerza. Você sabia que a palavra de Deus nos diz ¿Usted sabía que la palabra de Dios nos dice que dentro de nós há uma dinamite? que dentro de nosotros hay una dinamita? Com todo o carinho que eu tenho e amor por todas as pessoas, mas alguns dizem que os homens bombas estão lá no Oriente Médio. Con todo el cariño que yo tengo, porque amo mucho a la gente, que las personas dicen que los hombres bomba están en el Oriente Medio. Oriente Médio. Não, na verdade, os verdadeiros homens bombas e mulheres bombas não estão lá. Os verdadeiros homens e mulheres bombas estão aqui. Pero de verdad los verdaderos hombres y mujeres bombas no están allá, ellos están aquí. A palavra de Deus nos garante que dentro de nós, La palabra de Dios garantiza que dentro de nosotros há uma dinamite. hay una dinamita. Pastor Giovanni, onde está escrito? Pastor Giovanni, ¿dónde está escrito? Eu creio que é 1 Timóteo 1,7 ou 2 Timóteo 1,7. Yo creo que está en 1 Timoteo Se 1:7. tiver aí, 2 Timóteo 1,7. 2 Timoteo 1:7. Ok? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amém? Amén. A palavra poder que está escrito aí no grego é dunamis. La palabra poder que está escrita ahí en el griego es dunamis. E dunamis no português, no nosso português, é dinamite. Y dunamis en portugués es dinamita. O Senhor está dizendo: não dê a você espírito de covardia, mas de dunamis. Eu não coloquei dentro de você um espírito fraco, mas dunamis. El Señor está diciendo que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dinamita. Él no puso dentro de nosotros un espíritu débil, sino un espíritu de potestad, de poder. Dentro de nós tem uma dinamite. Dentro de nosotros hay una dinamita. Com todo carinho e amor eu digo isso, nós somos verdadeiras cargas explosivas. Con todo amor y cariño yo les digo que somos verdaderas cargas explosivas. Amém? Amén. Por isso que o nosso amém não pode ser um amém xoxo, fraco. Por eso nuestro amén no debe ser un amén débil. Ok? ¿Ok? Quanto dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Percebe? ¿Percibe? Explosão. Explosión. Vou liberar uma palavra profética. Voy a liberar una palabra profética. Quando eu terminar de liberar, eu quero que você possa acionar esse explosivo que está dentro de você. Cuando yo terminar de declarar esa palabra profética, yo quiero que ustedes presionen el botón que va a accionar este explosivo que está dentro de su vida. Amém? Amén. O Chile já pertence ao Senhor Jesus. Amém? Percebe? Você aciona o explosivo. ¿Percibe cómo usted ha accionado el explosivo? Eu quero que você não se escandalize comigo. Yo quiero que usted no se escandalice conmigo. Mas não tem como acionar um explosivo sentado. Pero no hay como accionar un explosivo sentado. Assim, amém, amém. Amén, así no. Não, poder sentar. No, sentado. Quando eu falo amém, você levanta e explode. Cuando yo diga amén, ahí usted va a levantarse y ¡Pum! explotar. ¡Bum! Uma dinamite, quando vai explodir, faz assim, ó. Pum! Una dinamita cuando va a explotar, ella hace así. Pum! Vamos explodir esse lugar. Vamos a explotar este lugar. Amém? Amén. Hoje é uma noite profética e histórica para nós. Hoy día va a ser una noche profética y histórica para nosotros. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam.
La Biblia dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan. Então nós esperamos a conquista de Arica e o Chile. Entonces esperamos la conquista de Arica y de Chile. A palavra de Deus nos garante que nós já podemos celebrar nossa vitória. La palabra de Dios garantiza que ya podemos celebrar esa victoria. Eu já estou vendo nesta cidade centenas e milhares de células espalhadas por todos os lugares. Yo ya puedo ver en esta ciudad centenas, millares de células esparcidas por toda la ciudad. Amém? Amén. Então nós vamos acionar esses explosivos. Entonces vamos a accionar los explosivos. Eu já estou vendo centenas e milhares de células espalhadas por todos os lugares. Vamos acionar agora. Quando você explodir, você levanta e vai dizer: pô! Yo ya puedo ver centenas y millares de células esparcidas por todos los lugares. Cuando yo termine de decir, ustedes se levantan y explotan. Primeiro vamos acionar o detonador. Primero vamos a accionar el detonador. Para não explodir seus ouvidos, mas eu quero que você mesmo exploda. Para no explotar sus oídos, pero yo quiero que usted mismo Estoure o dinamite. Yo quiero que usted mismo explote esta dinamita. Eu falo com muito carinho, esse tem sido um dos principais segredos do crescimento da igreja. Yo les digo con mucho cariño que ese ha sido uno de los principales secretos del crecimiento de la iglesia. Espírito de fé, de conquista, de avanço. Un espíritu de fe, de conquista, de avance. Amém? Amén. Essa disposição de avançar é o que Deus espera da igreja. Esa disposición de avanzar es lo que Dios ha esperado de la Porque iglesia. infelizmente muitos estão meio, eu vou usar uma palavra de lá, meio borocochó. Porque lamentablemente muchos están, voy a utilizar una palabra de allá, borocochó. Borocochó é assim. Borocochó es así. Como vai, irmão? ¿Cómo va, hermano? Tá bem. Sí, está bien, Tá bom, muito bem. muy bien. Mas ele não tem atitude, não tem expressão. Pero él no tiene actitud, no tiene expresión. É diferente quando você encontra com um irmão que entende essa verdade Es distinto de cuando usted se encuentra con un hermano que ya entendió esta verdad. e você pergunta para ele como você está. Y usted le pregunta a él, ¿cómo está? E ele com a atitude correta fala: com Deus eu estou muito bem. Y él con la actitud correcta le responde, con Dios yo estoy muy bien. Quando você encontra com ele e fala sobre Arica, cidade de Arica, Cuando usted se encuentra con él para hablar sobre la ciudad de Arica, quando não se compreende essa verdade, esse espírito de fé, quando não se compreende, quando você pergunta para ele, cuando aún esa persona no ha entendido esa verdad, ese espíritu de fe, de conquista, y usted le pregunta, e Arica? ¿y Arica? Ele responde mais ou menos assim: está alguns problemas, muito pecado, muita derrota. Él le va a responder así, sí, está más o menos así, muchos problemas, mucho pecado, mucha derrota. E a igreja? ¿Y la iglesia? A igreja é pouca, os pastores, alguns em pecado, a igreja não cresce. Sí, la iglesia está, ¿sabe? No sé, los pastores, algunos en pecado, la iglesia no ha crecido. Quando não se entende essa verdade, quando não se entende, se procede assim. Eso pasa cuando no se comprende esta verdad. Essa verdade da explosão, da fé explosiva. La verdad de esa fe explosiva, de conquista. Isso. Cuando no se entiende eso. Quando não se compreende. Quando se compreende, Cuando se entiende esto, se faz assim. se hace así. Como está a cidade de Arica? ¿Cómo está la ciudad de Arica? Está sendo conquistada pelo Senhor Jesus. Está siendo conquistada para el Señor Jesús. E se pergunta, e os pastores dessa cidade? Y los pastores de la ciudad, Estão cada vez mais santos na presença de Deus. cada día más santos en la presencia de E, Dios. e as pessoas, os cristãos dessa cidade, Y los cristianos de la ciudad, ¿cómo estão están? cheios do Espírito Santo. Están llenos del Espíritu São Santo. apaixonados por Jesus. Son apasionados por Jesús. Eles são cheios do fogo. Ellos son llenos del fuego. Cadê os cristãos aqui para dizer ¿Dónde amém? están los cristianos aquí? Amém. Amén. Espírito de fé. Espíritu de fe. É esse espírito que nos está fazendo conquistar Santarém no estado do Pará, no Brasil. Este es el espíritu que está haciendo con que nosotros conquistemos Santarém en el estado de Pará, Brasil. E é por isso que eu quero mostrar algumas imagens. Primeiro, imagens do Tadel da Alegria que ocorreu lá, para que você veja. Y es por eso que yo quiero mostrarles un video. El primero del Intadel de la Alegría.
no último dia 21 de julho, aconteceu o Tadel da Alegria na sede regional e núcleos. Um Tadel realmente especial, que marcou um novo tempo em cada célula. Nesse Tadel, foi o lançamento do projeto Eu e Minha Célula no Tadel. Aqui nós trazemos nossos membros, e esses membros que vêm para o Tadel é os novos líderes de sucesso. Mostrar para eles que não é só uma palavra, é algo que a gente se enche para passar na cela, passar no dia a dia para os nossos discípulos. É tão importante a pessoa participar do Tadel, porque é no Tadel que ela é verdadeiramente treinada. Então o Tadel é o lugar para com que você possa crescer, se fortalecer e cada vez mais ter uma célula saudável. O Tadel foi poderoso, com a palavra de Deus e muito louvor e danças. Santarém é do Rei Jesus, o diabo querendo ou não, Santarém é do Rei Jesus, meu irmão, eu estou lhe falando. Então eu direi, Brasil, passarei. Então eu direi, oh, oh. Em ti, olhos se abrem. E você também está convidado a participar conosco do Tadel e assim sermos treinados para alcançarmos Santarém. Para o Senhor Jesus, vista essa camisa, Eu e Minha Célula no Tadel. Dê um aplauso a Jesus Cristo. Um aplauso a Jesus. Haja luz, haja luz. Haja luz e hubo luz. E houve luz. Queridos, estamos conquistando a cidade com esse espírito. Quantos entendem, digam amém. Queridos, estamos conquistando nuestra ciudad con ese espíritu. Los que entienden, digan amén. Todo espírito de religiosidade cai por terra, é retirado. Todo espíritu de religiosidade já caiu por terra, foi retirado. Estamos conquistando a cidade dançando com alegria, com espírito de fé. Hemos conquistado a cidade dançando com alegria, com espírito de fé. Não espere conquistar uma cidade com regras, com religião, porque não vai. Você precisa pensar assim, como estamos pensando. Não espere que você vá conquistar uma cidade com regras, com religião. Você pode conquistar uma cidade assim. Amém? Amém? Alegria, atmosfera de fé, de explosão, de ânimo. Alegria, uma atmosfera de fé, de alegria, de ânimo. Esse é um dos principais segredos de conquistar, de avançar em conquistar uma cidade. Este é um dos principais secretos para avançar e conquistar uma cidade. Mais uma vez eu quero dizer a todos que não tenho interesse de impressionar ninguém com números. Uma vez mais eu quero dizer-lhes que eu não tenho nenhum interesse de impressionar-lhes com números. O que o Espírito Santo está me pedindo para fazer ou mostrar esses vídeos é para motivar a sua fé. O Espírito Santo me ha pedido para mostrar-lhes esse vídeo para que sua fé seja fortalecida. Quando eu perguntei pela manhã se havia estádio aqui em Arica, quando na manhã eu lhes perguntei se havia um estádio aqui em Arica, e debaixo do Espírito Santo eu disse que no futuro próximo essa conferência aqui, e bajo o Espírito Santo eu lhes disse que no futuro próximo esta conferência aqui não vai mais ser aqui. Não vai mais ser aqui. Vai ser no estádio. Vai ser no estádio. Milhares e milhares de pessoas vão se converter nessa cidade e vão encher esse estádio. Pessoas apaixonadas por Jesus. Milhares de pessoas se converterão e vão llenar este estádio. Pessoas apaixonadas por Jesus. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque é o que está acontecendo lá. E vou repetir. O Espírito Santo está me pedindo para chamar essa porção dobrada do Brasil, do norte do Brasil, para Arica, no Chile. Eu les digo isso porque isso é o que ha passado com nós em Brasil. E o Espírito Santo me ha puesto em meu coração para derramar sobre suas vidas uma doble porção da mesma unção que ha sido derramada já. E não somente sobre Arica, mas as cidades representadas por pastores que aqui estão. E não só Arica, sino que em cada cidade representada por cada pastor que está aqui.
O Espírito Santo me pede para pedir uma coisa para você. El Espíritu Santo me ha pedido para pedir una cosa a usted. Acredite, Crea, acredite, crea, acredite. crea. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o autor e consumador da sua fé. No mire las circunstancias, mire al autor y consumador de su fe. Amém? Amén. Em Santarém hoje não há um espaço, senão um estádio, para comportar todos os cristãos quando eles se reúnem. En Santarém no hay ningún lugar que cabe todos los cristianos cuando ellos se reúnen. Solo en el estadio podemos juntar la gente. Não tem outro espaço hoje para fazer um evento senão o estádio. Aparte del estadio no hay ningún otro lugar que quepa la gente, solo en el estadio mismo. Para vocês compreenderem, no domingo, num evento de colheita que ali fazemos, Para que ustedes entiendan, en un día domingo, en un evento de cosecha que hacemos allí, é necessário haver 2 cultos no próprio estádio, um às 17 e outro às 19h30, para comportar todos os salvos daquela cidade. en ese evento de cosecha, en un solo domingo, tenemos que hacer 2 cultos en el estadio, uno a las 5 de la tarde y otro a las 7:30 para poder recibir toda la gente. Ou seja, em fração de 30 minutos, o estádio seca e enche com novas pessoas. O sea, en cerca de 30 minutos más o menos, toda la gente que estaba en el primer culto en el estadio sale para que las otras personas puedan entrar. Eu creio que esse é o avivamento que Deus tem para essa cidade, para esse país. Y yo creo que este es el avivamiento que Dios tiene para esta ciudad y para este país. Então vou te mostrar agora um vídeo de são todo ano, esse evento de colheita ocorre, mas eu quero te mostrar um dos últimos eventos que aconteceu lá através desse vídeo. Todos los años hacemos el mismo evento, ese evento de cosecha, pero yo quiero mostrarles un video de los últimos que hicimos. Na verdade, o Espírito Santo tem nos pedido para não chamar estrelas do mundo gospel para essas programações. En verdad, el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón que no invitemos a las estrellas del mundo evangélico, a los cantantes famosos para este evento. Porque o Espírito Santo não tem interesse de encher cristãos, pessoas que já são crentes. Porque el Espíritu Santo no está interesado en llenar un estadio con creyentes. Ele quer encher de pessoas que não conhecem Jesus para que se arrependam e se convertam. Su deseo es que el estadio sea lleno de personas que no conocen a Jesús para que puedan arrepentirse y entregarse a Él. Então, já por alguns anos, quem está no estádio são cristãos como nós, sem ser famosos no mundo da música ou da pregação. Entonces ya hace algunos años que los que están en ese estadio son cristianos como nosotros, miembros de nuestra iglesia. No invitamos más a los cantantes famosos. Porque muitas vezes é fácil, no certo sentido, você encher um estádio com uma pessoa famosa, com um cantor, com um pregador. Porque a veces es fácil llenar un estadio con un cantante famoso, un predicador famoso. Por ejemplo, a nosotros aquí invitar a Cristín de Clario. Podemos llenar un estadio así. Compreendem? ¿Me entienden? O Espírito Santo nos diz que o que tem que nos atrair, de fato, é Jesus Cristo, e não um cantor ou um pregador famoso. Y el Espíritu Santo nos ha dicho que lo que debe atraer a la gente es el Señor Jesucristo y no un cantante o predicador famoso. Amém? Amén. Então, esse evento que eu vou lhe mostrar, para a glória de Jesus Cristo, tem acontecido assim naquela cidade. Entonces, este evento que yo les voy a mostrar ha ocurrido así en nuestra ciudad. Vamos ver. Vamos a verlo.
Um aplauso para Jesus Cristo. Un aplauso a Jesucristo. Haja luz. Haja luz. Eu creio que essa unção já está aqui nesse país. Yo creo que esta unción ya está aquí en ese país. Quanto dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Cadê a fé explosiva? Diga um amém explosivo. Diga amém. Amém. Eu não sei como vamos fazer aqui. Yo no sé cómo vamos a hacer aquí. É a primeira vez que eu prego essa mensagem que eu vou pregar daqui a pouco com tradução. Es la primera vez que yo voy a predicar este mensaje con traducción. Eu espero que dê certo. Yo espero que resulte. Mas o que é que eu quero lhe falar? Vai ser muito louco o que vai acontecer agora. Pero lo que yo quiero decirles es que va a ser muy loco lo que va a pasar aquí ahora. Amém? Amén. Não quero que você se escandalize. Yo no quiero que usted se escandalice. Eu quero que você entre nesse espírito de fé. Yo quiero que usted entre en ese espíritu de fe Que vamos compartilhar com você agora. que vamos a compartir con ustedes ahora. Amém? Amén. Vamos orar. Vamos a orar. Pai querido, obrigado o seu amor e seu cuidado sobre nós. Padre querido, muchas gracias por su amor y su cuidado sobre nosotros. Eu creio que esta noite é uma noite histórica para todos nós. Yo creo que esta noche es una noche histórica para nosotros. Eu creio que vai ser ativado dentro de nós esse espírito de fé, Yo creo que será activado dentro de nosotros este espíritu de fe, esse espírito de conquista. el espíritu de conquista. Eu creio. Yo creo, Espírito Santo, Espíritu Santo, esta conferência esta conferencia está debaixo está bajo do seu comando. su Então comando. faça como o Senhor desejar. Entonces haga como usted quiera, Em nome de en Jesus. el nombre de Jesús. Amém. Amén. Amém? Amén. Vamos afivelar os nossos cintos para a decolagem. Vamos a poner nuestros cinturones para el despegue. Amém? Amén. Pastor Giovanni, Pastor Giovanni, isso é meio de criança, pastor. eso es cosa de niño, pastor. Então entenda uma coisa: Entonces entienda una cosa. quem não se tornar como uma criança não entra no céu. Los que no sean como niños no entrarán en el reino Então de los vamos cielos. tratar de entrar no céu. Por eso vamos a entrar en el cielo. Amém? Amén. Mão no ombrinho. Manito en el hombro. Lembrando que você tem que fazer barulho, não pode ser como um pneu furado de um carro. Aqui. Solo te Tem que ser recordando como um jato. que debe ser como ese avión, jacto, ¿no? Jet, y no como un neumático roto. Ok? ¿Ok? E lembrando que o tchá tem que ser junto, não pode ser tchá, 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 tchá. Y el cha debe ser junto, no puede ser cha, 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 cha. E o tchá não pode ser também um tchá, tchá, Y el cha igual no puede ser un cha así, cha. tchá. Tem que ser tchá, Debe ser cha, acionando a explosão dentro de nós. accionando esa explosión dentro de nosotros. Mão no ombro, Mano en el hombro, puxa comigo. Vamos lá? tire conmigo. Uau! Wow. Eu me converti com 22 anos. Yo me convertí con 22 años. Levei tempo para me converter. Demoré mucho para convertirme. Porque para mim a fé tem que ser essa fé explosiva. Porque para mí esa fe debe ser así, esa fe explosiva. E o que eu via diante de mim era aquele espírito religioso. Y lo que yo vi así delante de mí era un espíritu religioso. Pessoas todas certinhas, todas tipo como um coreano ou um japonês ou alguém que Coreia do Norte, né? Personas así, Todo. todas ordenaditas, como coreanos, los japoneses, así. Tudo certinho. Todo ordenado. Se tem algo que Deus abomina é a religiosidade. Si hay algo que Dios abomina es la religiosidad. Esse negócio muito certinho, muito. Esa cosa así muy ordenada. Compreende? ¿Me entiende? Eu via isso Yo veía eso e dizia: não quero, se for para ser crente, y decía, si yo no quiero eso, si es para ser creyente, não quero ser assim. yo no quiero ser así. Eu quero ter uma fé explosiva. Yo necesito tener una fe explosiva. Eso es lo que Ativar yo uma quiero. fé explosiva. Activar una fe explosiva. Amém? Amén. Então, o Espírito Santo vai me mandar, está me pedindo para pregar uma mensagem explosiva nessa noite. Entonces el Espíritu Santo me ha pedido para predicar un mensaje explosivo en esta noche. Peço a sua compreensão, Yo pido su comprensión, a sua ajuda. su ayuda. Não me deixe ficar doido só aqui no palco. No me deje quedar loco solo aquí en el escenario. Não me deixe pagar o mico. No deje que yo pase vergüenza solo. Fala mico aqui também. Mico sería como un mono.
con el mono. Entonces no deje que yo pague, porque es como un modismo brasileño. Amém? Amén. Coloca para mim aqui o texto, a página inicial. Solo cuando Él pida. Primero el tema y solo cambia para el próximo para no perder la gracia. Solo la primera imagen del PowerPoint. Y solo cambie cuando Él pida. ¿Ya? Primeiro a página inicial. Essa noite é uma noite de entrega de Oscar. Esta noche va a ser una noche de entrega de Oscar. É assim que fala, Oscar? Sí. ¿Oscar está bien? Sí. Sí. E o Oscar vai para Y el Oscar va para você. usted. Quantos querem receber o Oscar nesta ¿Cuántos noite? quieren recibir un Oscar esta noche? Vou reperguntar de novo. Quantos querem receber o Oscar nesta noite? Entonces voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántos quieren recibir el Oscar esta noche? Quero mais uma vez pedir, não se escandalize. Voy a pedir una vez más, no se escandalicen. E outra, não fique à margem, Y otra, no quede a la orilla. como espírito crítico. Con espíritu crítico. Para que isso? ¿Por qué eso? Por que tem que pular? ¿Por qué hay que Por saltar? que tem que gritar? ¿Por qué gritar? Não faça isso. No haga eso. Em outro momento você pode fazer. En otro momento usted puede hacerlo. Mas hoje Pero hoy é noite de enlouquecer. es una noche de quedar loco. Olhe para seu lindíssimo irmão que está sentado ao seu lado. Mire a su hermano hermosísimo que está a su lado. E diga para ele, hoje vamos enlouquecer. Y diga para él, vamos a quedar loco. Pergunte para ele, você quer enlouquecer comigo? Pregunta a él, ¿usted quiere quedarse loco conmigo? Amém? Está em português, eu vou ler em português. Nosotros traducimos la presentación, solo esa primera parte que está en portugués. O tema da mensagem, eu sempre costumo dizer que existem 3 temas. El tema del mensaje, yo siempre tengo la costumbre de decir que hay 3 temas. Primeiro é esse, um chamado, uma escolha, um propósito e um grande desafio. El primero es este, una elección, un propósito y un gran desafío. Isso é o chamado da igreja. Ese es el llamado de la iglesia. Nós fomos escolhidos Nosotros fuimos escogidos com um propósito con un propósito de enfrentar esse grande desafio. de enfrentar este gran desafío. Que grande desafio é esse, pastor Giovanni? ¿Qué gran desafío es este, Pastor Gilvani? Ganhar e cuidar das pessoas Ganar y cuidar bien de la gente. é um grande desafio. Es un gran desafío. A maior igreja, vou me referir ao Brasil. La mayor iglesia, y yo me refiero a Brasil, A maior igreja no Brasil la mayor iglesia en Brasil é a igreja dos desviados. es la iglesia de los apartados. São milhões. Son miles de millones. O último censo do IBGE deu milhões El último censo dio millones de pessoas que se converteram a uma igreja, de personas que se convirtieron en una iglesia, mas não permaneceram. pero no permanecieron. Elas se desviaram. Ellas se alejaron. Porque a igreja está entendendo Porque la iglesia ha entendido que ela tem que encarar esse desafio. que ella necesita hacer frente a ese desafío. Escancarar as portas da igreja para que as pessoas entrem, Abrir las puertas de la iglesia para que la gente entre, mas lacrar a porta dos fundos para que ninguém saia. pero cerrar la puerta del fondo para que nadie salga. Esse é o grande desafio da igreja. Este es el gran desafío de la iglesia. O segundo tema que eu trago para essa mensagem El segundo tema que yo traigo a este mensaje é chamados para sermos o ator principal. es llamados para ser el actor principal. Jesus está roteirizando um filme. Jesús ha roteirizado una película. Película? Uau! Que no Brasil é filme, aqui é película, né? En el Brasil, película se dice filme. Aguarde um pouquinho para fazer alguma avaliação até que eu termine minha pregação. Espere un poco para hacer alguna evaluación hasta que yo termine mi predicación. Tipo, Jesus, um filme? Como assim? Por ejemplo, Jesús roteirizando una película, ¿cómo así? Então aguarde até o final da mensagem para avaliar. Por eso espere hasta el final del mensaje para que usted me evalúe. Ok? ¿Ok? E nesse filme que Jesus está roteirizando, Y en esta película que Jesús está roteirizando, Ele não nos chamou para sermos figurantes. Él no nos ha llamado para ser el actor extra. Ele nos chamou para ser o ator e atriz principal. Él nos ha llamado para ser protagonista. O homem e a mulher que vai entrar em ação.
El hombre y la mujer que va a entrar en acción. Ya. Ya. Muy bueno. Pasamos Deus- vergüenza juntos. Sí, ¿Cómo? está bien. Pasamos la vergüenza juntos. Pasa vergüenza juntos. Vamos passar vergonha juntos. Sí, vamos pasar vergüenza juntos. Nesse filme que Jesus está roteirizando, não tem espaço para figurantes. En esa película que Jesús está haciendo, no hay espacio para actores extras. Ou seja, pessoas que estão só como figurante no filme. O sea, personas que están solo así participando de la película, pero que no hacen nada. A cena está acontecendo com muita ação. La escena está pasando con mucha acción. Tá, 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 tá. Ya! Ta, 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 ya. E muitos estão só como figurantes. Y muchos están solo como actores extras. Assim. Así. Compreendem? ¿Me entienden? Não fazem nada. No hacen nada. Não entram em ação. No entran en acción. Não parte para cima. No van hacia arriba. Estão só como figurantes. Están solo como actores extras. No filme que Jesus está roteirizando, En la película que Jesús está roteirizando, não há espaço para figurantes. no hay espacio para actores extras. Nós fomos chamados Fuimos llamados para sermos para ser o ator principal. el protagonista. Amém? Amén. Entrando em ação, ganhando, cuidando, discipulando, liderando, multiplicando, Entrando en acción, ganando, cuidando, multiplicando, trabalhando, trabajando, não como figurante. no como un actor extra. Porque muitos, infelizmente, o tempo está passando, lamentavelmente, são figurantes. Porque para muchos, lamentablemente, el tiempo está pasando y ellos son figurantes, actores extras. São 10 anos na igreja, ele nunca ganhou, nunca discipulou, nunca foi atrás de ninguém. Infelizmente, está sentado no banco, estátua. Lamentablemente, esas personas a veces han pasado 10 años en la iglesia y no han ganado a nadie, no han cuidado de nadie, no han ido atrás de nadie. Están solo sentados en la silla como una estatua. Eles não entraram em ação. Ellos no entraron en acción. Ya. O que eu vou mostrar para você agora é um pronunciamento feito por Jesus Cristo. Lo que yo voy a mostrarles ahora es un pronunciamiento hecho por Jesucristo. O Espírito Santo está me pedindo para dizer a vocês que essas palavras não são minhas. El Espíritu Santo ha pedido para decir a ustedes que esas palabras no son mías. O que eu vou falar não é meu. Inicialmente não são minhas palavras. Essas palavras são de Jesus. Lo que yo voy a decirles inicialmente no son palabras mías, son de Jesús. Ok? ¿Ok? João 15:16. Juan 15:16. Vamos ler. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Quantos dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? O que está escrito, tem coisas na Bíblia que a gente tem que entender o que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Hay cosas en la Biblia que necesitamos entender que está escrito. E o que está escrito, essas palavras é do Senhor Jesus. Y eso que está escrito son palabras del Señor Jesús. Ele está dizendo, não foram vocês que me escolheram. Él está diciendo, no fueron ustedes que escogieron a mí. Jesus está dizendo, foi Ele que escolheu vocês. Jesús está diciendo que fue Él que ha escogido a ustedes. Ele selecionou você. Você não está nesta noite por acaso. Él escogió a usted. Usted no está aquí por si acaso. Não, você veio aqui porque Ele escolheu você. No, usted vino aquí porque Él te ha escogido. Quantos se alegram com isso? ¿Cuántos están contentos por eso? Você foi selecionado por Ele. Jesus olhou para você e disse, é você. Usted fue seleccionado por Él. Él miró hacia su vida y le dijo, eres tú. Quantos se alegram com isso? ¿Cuántos están contentos con eso? Essas palavras não são minhas, é dele. Ele está dizendo, diga minha igreja, eu os escolhi, não foram eles que me escolheram. Esas palabras no son mías, son de Jesús. Él está pidiendo para que yo diga a ustedes que no fueron ustedes que escogieron a Él, sino que Él ha escogido a ustedes. Amém? Amén. Para que vocês compreendam, vou falar um pouco sobre o futebol do meu país. Para que ustedes entiendan, voy a hablar un poco del fútbol de mi país. O nosso país estava até no ano passado correndo o risco de não ir para a Copa do Mundo. Hasta el año pasado nuestro país estaba en riesgo de no ir al Mundial. O nosso time estava muito ruim. Nuestro equipo estaba muy malo. Aí eles decidiram trocar de técnico. Entonces tomaron la decisión de cambiar el entrenador. E aí o técnico passou então a selecionar uma equipe. Y el entrenador empezó a seleccionar un equipo. Ele escolheu, no entendimento dele, os melhores para defender a sua nação.
En su entendimiento, él estaba escogiendo a los mejores para defender su país. Amém? Amén. Assim, com muito respeito ao técnico brasileiro, Así, con mucho respeto al entrenador brasileño. mas Jesus também escolheu os melhores. Pero Jesús también ha escogido los mejores. Vocês são os melhores do Senhor. Ustedes son los mejores del Señor. Tem alguém que se alegre com isso? ¿Alguien que está contento con eso? Olhe para seu lindíssimo irmão que está sentado ao seu lado. Mire al hermoso hermano que está sentado a su lado. Se ele não for tão lindo assim, olhe pela fé. Si él no es tan hermoso así, mire por fe. O mire a nosotros. Olhe para ele, faça assim, uau. Mire a él y diga así, wow. Mas faça um au top, um au Pero top. haga un wow top. ¿Sería top? Top. Assim, Así, wow. olhe dentro dos olhinhos dele, Mire dentro de los ojitos de él. por favor. Por favor. Faça assim, uau. Haga así, wow. Agora pergunte para ele por que uau. Ahora pregunte a él, ¿por qué wow? Por favor. Por favor. Diga para ele, porque você foi escolhido por Jesus Cristo. Porque usted fue escogido por Jesucristo. Olhe para o outro, diga a mesma coisa, porque você foi escolhido pelo Senhor. Mire al otro y diga lo mismo, porque usted fue escogido por el Señor Jesucristo. Amém? Amén. Vou repetir que o Espírito está me pedindo para repetir. Voy a repetir porque el Espíritu me ha pedido para que repita. Não foram vocês que escolheram Jesus, foi Jesus que os escolheu. No fueron ustedes que escogieron a Jesús, fue Jesús quien escogió a vosotros. Tem pessoas que podem se alegrar ao ponto de bradar nesta noite. Hay personas que pueden alegrarse al punto de gritar en esta noche. Oh! Agora, para que Jesus nos escolheu? Ahora, ¿para qué Jesús nos ha escogido? Ele nos escolheu, Ele mesmo responde. Él nos escogió y Él mismo contesta. Para que você dê fruto, Para que usted dé e esse fruto fruto não pode se perder. y que el fruto no se pierda. Eu falei que a palavra tem 3 temas. Um é aquele inicial, o segundo é chamados para sermos o ator principal, e o terceiro tema eu costumo dizer que é o dia que a ficha caiu. Yo le dije que el mensaje tiene 3 temas. El primero, una elección, un propósito y un gran desafío. El segundo, que fuimos llamados para ser el protagonista. Y el tercero, O dia que a ficha caiu. el día donde, no sé si aquí los teléfonos públicos tenían una moneda así que se ponía, el día en que la ficha cayó. Usa ficha aqui também. Aquí se utiliza esa ficha también, o no más. Moneda, Você disca, coloca a ficha. que, Assim? que discamos así los números y echamos la moneda. É assim? ¿Es así? Então, no Brasil, os orelhões estão ficando meio em extinção. Entonces, en Brasil, esos teléfonos públicos están quedando como en extinción Por causa do avanço tecnológico. por el avance tecnológico. Mas no passado, Pero en el pasado, para comunicar, para comunicarse só através desses orelhões. solo a través de esos teléfonos públicos. E o que as pessoas faziam? Eu, inclusive, fiz muito isso. ¿Y qué la gente hacía? Yo incluso hice mucho de eso. Para comunicar, eu comprava algumas fichas. Para comunicarme, yo compraba algunas fichas Eu morava na cidade de Manaus na época y yo vivía en la ciudad de Manaus en ese tiempo e precisava falar com a minha mãe. y necesitaba hablar con mi mamá. Eu ia para o orelhão Yo iba a ese teléfono público, e aí eu comprava umas fichinhas compraba algunas fichas e colocava no orelhão, y ponía así en el teléfono, discava presionaba los números e tinha que aplicar fé para a ficha cair. y tenía que poner fe para que la ficha se cayera. Porque só completava a ligação quando a ficha caía. Porque la llamada era completa solo cuando se caía la ficha. Enquanto não caía a ficha, eu ficava alô, alô, alô. En cuanto no se caía la ficha, yo quedaba así, aló, aló, aló. A ligação não completava. No completaba la llamada. E eu algumas vezes tive que balançar, chacoalhar o telefone público. Y yo algunas veces tuve que mover así el teléfono público Para ver se caía a ficha. para ver si la ficha caía, Para que a comunicação completasse. para poder completar la comunicación. Compreende? ¿Me entienden? Às vezes dava certo.
A veces resultaba, chacoalhava, balançava movía así e a ficha caía. y la ficha caía. Alô? Aló, Mamãe? mamá, Oi, meu filho. oh mi hijo. Caía a ficha, a comunicação completava. Caía la ficha y completaba la llamada. Por que eu estou dizendo isso a você? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque para muitos cristãos a ficha não caiu. Porque para muchos cristianos la ficha no ha caído. Até hoje eles estão alô, alô, alô. Hasta hoy día ellos están aló, aló, aló. A comunicação com o céu não completa. Y la comunicación con el cielo no ha sido Eles não completada. conseguem ouvir Deus. Ellos no consiguen escuchar a Deus Dios. está falando, eles não conseguem ouvi-lo. Dios está hablando, pero ellos no consiguen escucharlo. Porque a ficha não caiu. Porque la ficha no cayó. Quantos compreendem? ¿Cuántos me entienden? Eu creio que nesta noite a ficha vai cair. Yo creo que en esta noche la ficha va a E caer. Deus vai falar com você Y Dios va a hablar contigo. e você vai ouvir Deus. Y usted va a escuchar a Dios. Amém? Amén. Agora, por via das dúvidas, Ahora, por si acaso, balança seu irmão. así, Chacoalha mueva un ele poco para ver a se su cai a hermano, ficha. para ver si Pega cae no la ombro ficha. dele. Tómese Fala, él por cai su hombro ficha. y así, caiga ficha. Diga, hoje vai cair a ficha. Hoy día va a caer la ficha. Amém? Amén. Tem uns que não é o caso de vocês aqui, Yo sé que no es el caso de ustedes aquí, mas tem uns que quando vai balançar eles ficam meio orgulhosos. pero hay algunos que cuando vamos a moverlos, ellos quedan orgullosos. Quando balança eles, Cuando movemos ellos, fica assim, ellos quedan así. em vez de relaxar. Al revés, así de relajar, A ficha vai cair. la ficha va a caer. A comunicação com o céu vai descer. La comunicación con el cielo va a Eu descender. falo com uma certa tristeza Y yo les digo con un poco de tristeza, que muitos a ficha não caiu. que para muchos la ficha todavía no ha Esse caído. pronunciamento foi que Jesus que fez. Esas palabras fueron dichas por Jesús. E ele está dizendo, eu escolhi uma igreja Y Él está diciendo, yo escogí una iglesia para dar frutos. para dar frutos. E esse fruto não pode se perder. Y no podemos perder ese O fruto. que está escrito aqui, Lo que está escrito aquí, o Senhor está dizendo, eu vos escolhi el Señor está diciendo, yo les para escogí você para usted, não esquentar os bancos da igreja. para que usted no caliente los bancos de la silla de Eu la iglesia. escolhi você. Yo les he escogido. É o que está escrito. Es lo que está Para escrito. você ganhar e cuidar das pessoas. Para que usted gane y cuide de la gente. Pregar o evangelho, lutar pela permanência dessa pessoa dentro da igreja. Predique el evangelio y luche para que esta persona permanezca en la iglesia. Quantos dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Nós sabemos que para que isso aconteça tem que trabalhar, Sabemos que para que esto resulte hay que trabajar. tem que entrar em ação. Necesitamos entrar en acción. Compreendem? ¿Me entienden? Vou citar um exemplo Voy a darles un ejemplo de um ocorrido em Santarém. de algo que pasó en Santarém. Um rapaz pregou o evangelho e ganhou alguém para Jesus. Un joven predicó el evangelio y ganó una persona a Jesús. Essa pessoa veio para a igreja. Esta persona vino a la iglesia, Ela foi consolidada. fue consolidada. Passado um ano, Se pasó un año ela se desviou. y ella se alejó. Ela foi de volta para o mundo. Volvió al mundo. Ele tinha problema com alcoolismo. Él tenía problema con alcohol. Foi beber novamente. Fue a tomar de nuevo. Mas quando o discípulo, o discipulador, Pero cuando el discipulador percebeu se dio cuenta que o filho, que o discípulo tinha saído, tinha se perdido, que su discípulo se había perdido, ele decidiu entrar em ação. él decidió entrar en acción. O que ele fez? ¿Qué fue lo que él hizo? Ele foi atrás. Él fue atrás. Ele entrou em ação. Él entró en acción. O discípulo dele Su discípulo estava no bar, estaba en una botillería bebendo, tomando na companhia de amigos. en la compañía de muchos amigos. Aí esse discipulador decidiu, Entonces el discipulador decidió ya entrar em ação. entrar en acción. Tadã! Tadã! ¡Tarán! Ele foi atrás do discípulo, Él fue atrás de su discípulo. no poder de Jesus. En el poder de Jesús. O discípulo estava bebendo, El discípulo estaba tomando ele chegou lá. y él llegó allá. Isso aconteceu em Santarém. Y eso realmente pasó en Santarém. Ele chegou naquela roda de pessoas bebendo bebida alcoólica. Llegando en como una mesa así donde la gente estaba tomando alcohol. Ele chegou lá e disse: quem está dando bebida alcoólica para o meu discípulo? Él llegó en esta mesa y preguntó, ¿quién está dando alcohol a mi discípulo? E ele era um homem grande, Y él era muy o grande. discipulador. El discipulador era muy As grande. pessoas ficaram meio com medo. Entonces la gente quedó con miedo.
Eu não. Yo no. E ele continuou dizendo: quem deu bebida alcoólica para o meu filho, para o meu discípulo? Y él siguió preguntando, ¿quién fue que dio alcohol a mi hijo, a mi discípulo? É meu discípulo. Es mi discípulo. Vocês estão ouvindo bem? ¿Ustedes están escuchando bien? Sim, Senhor. Sí, 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 Señor. Bora comigo, meu discípulo. Vamos conmigo, discípulo. Como ele era grande, Como él era muy alto, ele agarrou e carregou. le tomó así y lo llevó. E levou de volta. Y llevó de vuelta a la iglesia. E aquele rapaz Y aquel joven cresceu na fé creció en la fe e se tornou um grande líder naquela y se cidade. transformó en un gran líder en esta ciudad. Porque na vida dele Porque en su vida não tinha um figurante. no había un actor extra. Na vida do discípulo En la vida del discípulo tinha um ator principal. había un protagonista. Alguém que entrou em ação. Alguien que entró en Alguém acción. que foi atrás. Alguien que fue atrás. Quantos dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? A igreja precisa entender isso. La iglesia necesita entender esto. E Jesus está nos dizendo: Que Jesús está nos diciendo. eu chamei você Yo le llamé para ser o ator para ser el actor principal, principal. o homem da ação, El hombre de la a acción. mulher da ação. La mujer de la acción. Não tem espaço No hay espacio nesse filme en esa película para figurantes. para actores extras. Cadê os atores principais para dar glória a Deus nesta ¿Dónde noite? están los protagonistas para la gloria de Dios en esta noche? Não, Não, é não. preciso explodir. Es necesario que ustedes Eu lá, exploten. amém. No puede ser así. Eu Amén. costumo dizer que não pode ser como o grito de coruja. No puede ser como el grito de un búho. Não, No, precisamos ser necesitamos ser como verdadeiras águias e leões. como verdaderas águilas y leones. Amém? Amén. Onde estão os atores principais para dizer amém? Uau! Gostei, muito bom, muito bom. Sí, quedó muy bueno. Onde estão os atores principais para dizer amém? Eu peço com muito carinho e amor, só 3 levantaram. Quando é para explodir, uma bomba quando estoura, ela não estoura sentada. Pum! Yo Não. les digo, Pá! yo les digo con mucho cariño, solo 2 o 3 se levantaron y una bomba cuando se explota, ella no explota así sentada, ella ¡pah! Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu Esse dizer uma filme que Jesus está roteirizando. Esa película que Jesús está roteirizando. Olha o nome do filme. Mira el nombre de la película. Eu quero fazer algo com você nessa noite. Yo quiero hacer algo con ustedes esta noche. Eu vou chamar esse filme e eu vou chamar o nome desse filme. Yo voy a decir el nombre de la película. E vou dizer quem é o ator Y principal. voy a decir quién es el protagonista. Quando eu falar você, Cuando yo diga usted, é a hora da explosão. es la hora de explotar. Quanto dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Não há espaço entre nós para religião. No hay espacio aquí para religión. Fomos chamados por Deus Fuimos llamados por Dios para conquistar. para conquistar. Amém? Amén. Vamos fazer uma experiência. Vamos a hacer un experimento. Vou fazer o seguinte. Vamos a hacer lo siguiente. O nome do filme é esse: El nombre de la película es este. Conquistando o Chile para Jesus Cristo. Conquistando. Estrelando como ator principal você. Uau! Wow. Será que dá para ir sem o tradutor? ¿Sí? Para não quebrar? Podemos ser cine traductor Só para não quebrar. Ele é excelente. para no quebrar Ele é excelente. esa conexión. Vamos tentar vir aqui com o pregador. Intenten hacer con él. Ele é muito bom. No, él es muy bueno. Dê um aplauso para Jesus pela vida dele. Dê un aplauso para Jesús por la vida de él. Mas vamos fazer um teste. Pero vamos a hacer una prueba. Conquistando o Chile para a glória de Deus. Estrelando como ator e atriz principal desse filme, você! Uau! Ainda algumas está com falha. A bomba não está falhando, não está estourando. Hay alguna bomba que todavía están con alguna falla porque no han explotado. Eu creio que todos vão explodir nessa noite. Pero yo creo que en esta noche todos van a explotar. Até as que estão lá atrás trabalhando. Incluso los que están trabajando Os que atrás. estão lá do lado, lá também lá atrás. Los que están en la puerta atrás. Vai ser uma explosão geral. Va a ser una explosión. Até os que estão aqui trabalhando. Hasta los que están aquí trabajando. Explosão geral. Explosión general. Amém. Amén. Vou pedir ajuda. Olha a ajuda que eu vou pedir. Mira la ayuda que yo voy a pedir. Pastor David para me ajudar. Pastor David, para que me Vamos ayude. receber o Pastor David com aplausos. Vamos recibir al Pastor David con aplauso.
Ele vai acionar os explosivos. Él va a accionar los explosivos. Faça um teste drive aí, pastor David. Haga un test, pastor. Vamos explodir esse lugar e vamos conquistar essa cidade. Vamos a explotar este lugar y conquistar esta ciudad. Quantos estão comigo, digam amém. ¿Cuántos están conmigo? Digan amén. Eu peço, por favor, Yo pido, por favor, entre nesse nível de fé. entre en este nivel de fe. Não é uma pregação qualquer. No es una predicación cualquiera. É a conquista de uma cidade. Es la conquista de una ciudad. É a conquista de um país. Es la conquista de un país. Amém? Amén. Não é apenas uma coisa, apenas solta. No es solo una cosa así suelta. Não. No. É uma explosão de conquista. Es una explosión de conquista. Você tem que crer assim. Usted necesita creer así. Eu vou liberar como profeta de Deus Como profeta de Dios, yo voy a liberar a conquista desta la nação. conquista de esta nación. E o Senhor está dizendo que quem vai explodir não são figurantes, e sim atores El principais. Señor está diciendo que los que van a explotar no son actores extras, sino los protagonistas. E esses atores estão aqui. Y los protagonistas están aquí. Amém? Amén. Pastor David, quando eu falar você, aí estoura tudo, aí você pula, vibra, faz barulho, entre comigo nessa conquista. Entonces cuando yo diga usted, ahí vamos a hacer ruido, sonido, hacer una fiesta para Jesús. Um suspense na bateria. Un suspense en la batería. Wow. Conquistando o Chile para a glória de Deus, estrelando como ator e atriz principal desse filme, você! Puede 60. sentar. En Brasil, el número 60 igual se entiende como podemos sentar. Sentar. Como se Como asienta. ser aqui? Como ser aqui? 60. Si cuando yo diga entonces 60, cuando él diga 60, usted entiende que está pidiendo que se asienten, Amém? que tomen asiento. Amén. Talvez você diga, pastor David, permaneça aí, tá? Por favor. Quizás usted puede decir, Fique aí. Ele vai nos ajudar. Irmãos, Deus nos ayudará. escutem bem. Hermanos, escuchen bien. É um momento profético. Es un momento É profético. um momento de conquista. Es un momento de conquista. Esta conferência Esta conferencia já entrou para a história ya está en la historia como a maior conferência de Arica. como la mayor conferencia de Arica. Quanto dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Cadê as cargas explosivas aqui para ¿Dónde dizer están amém? las cargas explosivas aquí que digan amén? Talvez você diga, mas pastor Giovanni, Tal vez usted puede decirme, pero Pastor Giovanni, será que não é um certo exagero com filmes? ¿no es así un exagero las películas? Deixa eu voltar uma coisa aqui atrás. ¿Puedo contarles una cosa? Quando eu começo a falar de filmes, Cuando yo empiezo a hablar de películas, filme de ação, películas de acción, eu me lembro de você. yo me acuerdo de usted. Alguém aqui deve lembrar do filme Duro de Matar? ¿Alguien se acuerda de la película Duro de Matar? Alguém lembra? ¿Alguien se acuerda? Con Bruce Quem era o Willis. ator principal? ¿Quién era el protagonista? Bruce Willis. Bruce Willis. Eu não consigo me recordar. Yo no puedo recordarme. Eu estou tentando ensaiar o meu espanhol. Está entrenando su español. Eu não consigo me lembrar do figurante do filme. Yo no puedo recordarme del actor extra de la película. Não. No, Eu me lembro do ator principal. yo me recuerdo del protagonista. No caso, Bruce Willis. En este caso, Bruce Willis. Porque ele entrou em ação. Porque él entró en acción. Ele entrou em ação. Él entró en acción. Eu me lembro dele. Y yo me recuerdo. Ele é digno do Oscar. Él es digno del Oscar. Porque ele entrou em ação. Porque él entró en acción. E por que eu me lembro de você? ¿Y por qué yo me acuerdo de ti? Quando eu vejo o tema desse filme, Cuando yo veo el tema de esta película, Duro de Matar. Duro de Matar. Por que eu me lembro de você? ¿Por qué yo me acuerdo de su vida? Porque você também é duro de matar. Porque usted igual es duro de matar. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Satanás vino a matar, robar y destruir. Ele já tentou eliminar você. Ele tentou matar você. Él ya intentó matar a usted, acabar con su vida. Por que ele não conseguiu? ¿Por qué él no ha logrado? Porque você é duro de matar. Porque usted es duro de matar.
Eu começo a imaginar os demônios conversando a seu respeito. Yo puedo imaginar los demonios conversando acerca de ti. Um demônio chama-se pé de gancho. Un demonio se llama pie de gancho. Así. O outro demônio chama-se chifre quebrado. El otro demonio se llama cuerno quebrado. Estão Cuerno conversando. roto. Un cuerno roto, sí, quebrado. Quebrado. Demônio, chifre quebrado. Demonio, cuerno quebrado. Eles estão conversando sobre você. Ellos están hablando acerca de ti. E a conversa é mais ou menos assim. Y la conversación es más o menos así. Por que você ainda não acabou com a vida dele? ¿Por qué usted no ha acabado con la vida de él? Você já deveria ter matado ele. Usted ya debería haber matado a él. Acabado com o casamento dele. Acabado con su matrimonio. Com os sonhos dele. Con sus sueños. Por que você ainda não fez isso? ¿Por qué usted aún no ha hecho esto? Viu, chifre quebrado? ¿Viste chifre, cuerno quebrado? Satanás já mandou você acabar com ele, matar ele. Satanás ya mandó que usted mate a él. Por que você não fez isso? ¿Por qué usted no hizo esto? O demônio respondeu. O el otro demônio respondeu. le respondió. Por que você ainda pergunta? ¿Por qué usted todavía me pregunta? Sim, por que você não matou? Sí, ¿por qué usted no le ha matado? Ora, que coisa! Mira qué cosa. Porque ele é duro de matar. Porque él es duro de matar. Se você está nessa noite, nessa conferência, Si usted está en esta noche, en esta conferencia, é porque você é duro de matar. es porque usted es duro de matar. Quanto dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Eu vou chamar esse filme Voy a llamar esta película Duro de Matar. Duro de Matar. Estrelando como ator e atriz principal, eu vou dizer você vai explodir comigo. Quanto dizem amém? Isso vale para todos que estão nesse auditório. Yo voy a decir, debutando como protagonista, yo voy a decir usted, y eso vale para toda la gente que está en ese salón. Lembrando que quando eu falar você estoura. Essa é a nossa vitória. Recordando que cuando yo diga usted va a explotar. Esta es nuestra victoria. Entra comigo nesse campo espiritual. Entre comigo en este campo espiritual. Porque se você já era duro de matar, agora que você vai ser mesmo. Porque si usted ya era duro de matar, ahora usted va a quedar duro de matar de verdad. Quantos creem, digo amém. ¿Cuántos creen y dicen amén? Meu querido baterista, Pastor David, vamos explodir esse lugar. Duro de Matar. Estrelando como ator e atriz principal desse filme, você! Ei! Se senta. Você sabe outro filme que eu lembro de você? ¿Sabe qué otra película que me hace recordar de ti? Não sei se você já assistiu. Yo no sé si ustedes ya la asistieron. O nome do filme é Carga Explosiva. El nombre de la película es... Carga Explosiva. La película de Samuel, ¿cómo se llama? Que se explotan los autos. No, la otra. El transportador. Es que en portugués el tema de esa película es Carga Explosiva. Essa película, el transportador em Brasil se chama Carga Explosiva. Assim? Então, o transportador. Então, el transportador. Ok? Ok? Você, a Bíblia diz que você é uma carga explosiva. A Bíblia diz que você é uma carga explosiva. Que dentro de você tem uma dinamite. Que dentro de sua vida há uma dinamita. Tudo que você tem que fazer é acionar o detonador. Todo o que você tem que fazer é pressionar o detonador. Pou! Eu não estou explodindo muito alto para não seus ouvidos não estragarem. Não estou explotando muito alto para que não quede mal seu ouvido. Mas vou explodir e quero que você me ajude. Pero vou explotar e quero que você me ajude. Meu baterista me ajude. Que o baterista me ajude. Vamos acionar o detonador. Faça comigo. Não, entra na... Vamos lá, acionar o detonador. Haga junto comigo. Não pode. Lá na minha terra tem aquele que faz pá. Mas é outro nome. Tem um que chama piripiri. É como uma bomba, pero assim, chiquitita, que os niños usam para jogar. Que uno la tira assim, pá. Petardo. 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 Você não é petardo.
Usted no eres un petardo. Você é uma dinamite. Es una dinamita. Amém? Amén. Então não faça. Entonces no haga pa. Amém? Amén. Aciona o detonador. Você tem que levantar. Pau! Accione el detonador. Usted tiene que Amén. levantarse. ¡Pum! Amén. Vamos lá, todos nós juntos. Vamos juntos. Uau! Pastor Giovanni, Pastor Giovanni, o senhor está dizendo que vamos conquistar a cidade e o país assim? ¿usted está diciendo que vamos a conquistar una ciudad y un país así? Sim. Sí. A Bíblia que ensina. La Biblia nos ha enseñado. Vocês lembram de Josué? ¿Ustedes se acuerdan de Josué? Os que lêem a Bíblia sabem o que eu estou dizendo. Los que han leído la Biblia saben de lo que estoy hablando. Josué foi conquistar Jericó. Josué para conquistar a Jericó. E ele perguntou para Deus: Josué cuando fue a conquistar a Jericó preguntó a Dios: qual é a estratégia de guerra? ¿cuál es la estrategia de guerra? Quantos soldados, quantas armas, quantos carros de guerra? ¿Cuántos soldados, cuántas armas, cuántos carros de guerra? Deus falou: nada disso. Y Dios le dijo: nada de esto. Como assim? ¿Cómo así? Como conquistar Jericó? ¿Cómo conquistar a Jericó? Vou te ensinar. Voy a enseñarte. Você vai dar 7 voltas. Te va a dar 7 vueltas. Na última volta você vai explodir, você vai gritar. O texto é claro, você vai gritar. En la última vuelta el texto es muy claro, usted va a gritar. Então é como se Josué perguntasse: nós vamos conquistar Jericó gritando. Es como si Josué le hubiera preguntado: ¿vamos a conquistar a Jericó gritando? Deus falou: é isso mesmo. Y Dios le dijo: sí, es así mismo. Você está acionando o detonador da fé. Usted está accionando el detonador de su fe. Não é pela força do seu braço. No es por la fuerza de tu brazo. Não é pela sua habilidade. No es por su Não é habilidad. pela sua No inteligência. es por su É inteligencia. pelo meu espírito, diz o Senhor. Es por mi espíritu, dice el Señor. Então, quando você explode aqui, creia. Deus está entregando a cidade de Arica, esse país, nas mãos da igreja. Entonces, cuando usted explote aquí, entienda que Dios está entregando la ciudad de Arica y Chile en las manos de la iglesia. Tem fé para isso? ¿Usted tiene fe para eso? Então, não fique com vergonha Entonces, no quede avergonzada. de explodir nessa noite. No tenga vergüenza de explotar en esta noche. Tem uns que dizem: não, pastor Giovanni, é porque eu sou assim mesmo, eu sou tímido. Algunos dicen así: Pastor Giovanni, es que yo soy así mismo, soy tímido. Se você ainda não nasceu de novo, eu compreendo. Si usted aún no ha nacido de nuevo, yo te entiendo. Mas se você já nasceu de novo, eu discordo. Pero si usted ya ha nacido de nuevo, yo no estoy de acuerdo. Porque Ele deu a você um espírito de fé e de alegria. Porque Él te ha dado un espíritu de fe y de alegría. Ele disse: não dei para minha igreja espírito de timidez. Él dijo: no hay para mi iglesia un espíritu de timidez. Eu dei à minha igreja espírito de fé e de alegria. Yo he dado a mi iglesia un espíritu de fe y de alegría. Então você não é tímido. Entonces usted no es. Você é ousado. Entonces usted no es tímido, es osado. Você é ousado. Usted es osado. Você é ousado. Usted es osado. Amém? Amén. Então não aceite esse espírito de mentira. Entonces no acepte esse espíritu de mentira. De que eu sou tímido. Porque yo soy tímido. Que eu não posso. Que yo no puedo. Isso é mentira. Eso es una mentira. Você é ousado em Deus. Usted es osado en Dios. Você é alegre em Deus. Usted es alegre en Dios. Você está cheio de alegria. Usted está lleno de alegría. Quanto dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Pode aplaudir a Jesus Cristo. ¿Se puede aplaudir a Jesús? Talvez você diga: mas pastor Giovanni, será que não há um certo exagero com relação a filmes? Você pode dizer-me assim: Pastor Giovanni, não há um certo exagero assim relacionado a películas? Eu diria a você que não. E eu lhes digo que não. E vou lhe provar por quê. E vou mostrar-lhes por quê. Quando você lê a Bíblia, quando você lê a Bíblia, quando você lê as Escrituras, quando você começa a ler as Escrituras, você vai ver que é como um filme de ação atrás do outro. Que é como uma película de ação depois da outra. Um filme de ação atrás do outro. Uma película de ação depois da outra. Deus chamou homens para entrar em ação. Deus chamou a homens para que entrem em ação. Quantos dizem amém? Quantos dizem amém? Quer ver um deles? Você quer ver um deles? Corta para mim. Passe. El poder destructor de una quijada de asno. Protagonizando Sansón. Esse é um filme de ação. Esta é uma película de ação. O ação. poder, olha o filme. Mira a película. Olha a película. Vou chegar lá. Eu estou já falando em espanhol. Ele já está falando em espanhol. Ele vai chegar allá. Olha a película. Mire a película. O poder.
el poder destruidor destructor de uma queixada de una quijada de jumento. de asno. Na nossa tradução portuguesa é assim. En nuestra traducción en portugués es Aqui é así. asno, mas em português é uma queixada de asno, asno? O jumento? Não, mas aqui, asno. Isso aqui é um filme de ação. Esto es una película de acción. Na mão de Sansão En las manos de Sansón tem um queixo de asno. Asno? hay una quijada de asno, Ok? ¿ok? Os filisteus estão vindo. Y los filisteos vienen. Para mim, Sansón Sansão se torna se vuelve Karate Kid, um Karate filme Kid. de karatê. en un Karate Kid, esa película de karate, Karateka, Conhece o Jack Chan? Ator? Jack Chan, el actor. Ya! Para mim, o Sansão se torna um Jack Chan. Para mí, Sansón se vuelve como Ele Jack pega uma Chan, queixada de jumento. como una quijada de Ele asno, vai entrar em ação y va a entrar en acción com um queixo de jumento. con una quijada de asno. O inimigo está vindo. Y el enemigo viene. E ele então vai com um queixo de jumento. Entonces con la quijada de un jumento, Ele vai entrar em ação. Él va a entrar en acción. Ya! 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 Ya. Uma queixada de jumento, ele destrói os inimigos. Con una quijada de asno él destruye a todos los enemigos. Meu baterista, quando eu soltar aqui, você bate. Vou entrar em ação. Uau! 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 É o que está escrito ali. Um filme de ação de um homem de Deus que decidiu lutar. Ele não aceitou. Perdoe, já estou falando em português. Es lo que está escrito allí, una película de acción de un hombre que tomó la decisión de luchar. Ele não aceitou o papel de figurante. Él no aceptó el papel de ser un actor extra. Ele entrou em ação. Él entró en acción. Ele pegou um queixo de jumento Él tomó una quijada de asno e fez isso aqui. y hizo aquí. Alguém pode aplaudir Jesus para me pagar a minha? Voy a aplaudir a Jesús. Quanto dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Ação. Diga comigo ação. Acción. Diga conmigo, acción. Ação? Acción. Ele não aceitou esquentar os bancos da igreja. Él no aceptó calentar la silla de la iglesia. Ele decidiu entrar em ação. Él decidió entrar en acción. Pastor Giovanni, me mostra outro filme. Mostro. Pastor Gilvani, muéstrame otra película. Yo le muestro. Corta para mim. Venciendo los gigantes, protagonizada por David. Quanto dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Aqui é outro filme Aquí está otra película forte fuerte de alguém de alguien que não aceitou o papel de figurante. que no aceptó ser un actor extra. Quem lê a Bíblia vai me entender melhor. Quien lee la Biblia me va a entender bien. Os irmãos de Davi Los hermanos de David aceitaram o papel de figurante. aceptaron ser los actores extra. Quando Davi foi para esse vale, Cuando David fue a este valle, ele encontrou um monte de figurantes. él encontró muchos actores extras. E no meio desses atores, desses figurantes, estavam seus próprios irmãos. Y junto a esos actores extras estaban sus propios hermanos. E quem chega em ação, quem chegava lá era o próprio Golias. Y quien estaba allí era el propio Goliat. Golias chegava assim. Goliat llegaba así. Presta atenção no filme. Ponga atención en la película. Golias. Goliat. Tem alguém que pode me enfrentar? ¿Hay alguien que puede enfrentarme? Golias ali? Uau. Estão perdoados. Y ya les perdonó. Pensa comigo, olha o filme de ação. Eu estou tentando, o Espírito Santo quer que você entenda que nós não fomos chamados para ser figurantes. Piense conmigo, el Espíritu Santo quiere que usted entienda que no fuimos llamados para ser actores extras. Amém? Amén. Golias chegando. Goliat está llegando. Tem alguém que pode me enfrentar aí? ¿Hay alguien que puede enfrentarme ahí? Infelizmente só tinha figurantes. Lamentablemente había solo actores extras. Os próprios irmãos de Davi faziam assim. Los propios hermanos de David estaban así, Tudo com medo. todos con miedo. Não queriam enfrentar. No querían enfrentarle.
Mas graças a Deus pela vida de Davi, Pero gracias a Dios por la vida de David, que não aceitou o papel de figurante, que no aceptó ser un actor extra decidiu entrar em ação. y decidió entrar en acción. Você sabe que nos nossos dias não é diferente? ¿Usted sabe que en nuestros días no es diferente? Os demônios chegam na cidade de Arica. Los demonios llegan a la ciudad de Arica. Tem alguém aí que vai me enfrentar? ¿Hay alguien ahí para enfrentarme? Uau! Compreendem? ¿Ustedes me entienden? Infelizmente, muitos estão aceitando o papel de figurante. Lamentablemente, muchos han aceptado No ser quieren- actores extras. Não querem enfrentar, No quieren enfrentar, não querem liderar, no quieren liderar, não querem discipular, no quieren discipular, não querem ganhar, no quieren ganar, não querem trabalhar. no quieren trabajar. Estão só Están solo figurantes. como un actor extra. Compreendem? ¿Me entienden? 5 anos, 10 anos, 5 años, 10 años não entraram em ação. y no entraron en acción. Só estão sentados como figurantes. Están sentados como actores extras. E aí chega Golias. Y entonces llega Goliat. Quem que vai me enfrentar? ¿Quién va a enfrentarme? Aí, infelizmente, às vezes não tem ninguém que se levante como Davi. Y lamentablemente a veces no hay alguien que se levante como David. O Golias nunca imaginou que aparecia alguém para enfrentá-lo. Goliat nunca había pensado que iba a aparecer a alguien que le enfrentara, Até que se apresenta Davi. hasta que David se presenta. Davi decide entrar em ação. David decide entrar en acción Uma funda. con una onda. Mas é interessante que ele diz, Davi chega na força de Deus, na força do Espírito. Pero lo interesante es que David ¿Cómo es que llega nos vamos? con la fuerza de Dios, con la fuerza del Espíritu. Como é que nós vamos enfrentar os Golias, os gigantes dessa terra? ¿Cómo vamos a enfrentar a los Goliaths y los gigantes de esta tierra? Não é na nossa força, No es con nuestra fuerza, mas é na força de Deus. sino en la fuerza É de na Dios, força do Espírito en la Santo. fuerza del Espíritu Santo. E você vai então chegar e dizer: quem é você, Golias? Y usted va a llegar entonces y decir, ¿quién eres tú, Goliat? Para intimidar a cidade de Arica. Para amedrontar, para intimidar a la ciudad de Arica. Quem você pensa que é para confrontar o meu país? ¿Quién usted piensa que es para enfrentar a mi país? Pois saiba que na força de Deus eu vou te enfrentar. Pues sepa que en la fuerza de Dios yo voy a enfrentarte. Saiba que eu não aceito ser figurante. Salga de aquí porque yo no acepto ser un actor extra. Saiba que eu vou liderar, eu vou discipular, eu vou ganhar. Sepa que yo voy a discipular, yo voy a liderar. Eu vou entrar em ação. Ya! Yo voy a entrar en acción. Ya. Cadê os guerreiros de Jesus ¿Dónde aqui? están los guerreros de Jesús aquí? Deixa eu lhe mostrar um outro filme. Voy a mostrarles otra película. Eu quero que você veja o nome do filme. Yo quiero que usted Seguro. vea el nombre de la película. Quando você ver o nome do filme, Cuando quando usted você ve- ver o nome do filme, Cuando usted ve el nombre de la película, eu quero que você veja o nome do filme yo quiero que usted vea el nombre de la e película veja quem é o ator principal, o homem da ação. Quando você vê o homem da ação, y vea quién es el actor principal. quando y el você vê hombre o de nome do acción. filme Cuando usted ve el nombre de la película y el actor principal, e você vê o nome, quando você vê o nome do ator principal y cuando usted vea el nombre del protagonista que entrou em ação, que entró en acción, eu quero lhe convidar. yo le invito Você dá o maior brado de vitória que você puder. a dar el mayor grito de victoria que usted pueda. Quantos me compreendem? ¿Cuántos me entienden? Olha aqui o filme, corta para mim. Mire la película. Aplastando la cabeza del diablo, protagonizada por Jesús. ¡60! 60. 60. Eu quero pedir seu perdão, Yo quiero pedirles perdón, mas ele merece uma explosão maior, pero él merece una explosión más grande, porque a vitória foi grande. porque la victoria fue grande. A vitória foi grande. La victoria fue grande. Amém? Amén. Vou pedir para tirar o filme. Voy a pedir para que saquen la película, que vuelvan una pantalla. Aqui. Vuelvan Retira o filme. para la anterior. No Retira. la próxima, O la anterior. O anterior. Isso. Sí, venciendo los gigantes. Entra comigo no mundo espiritual. Entre conmigo en el mundo espiritual. Sabe por que a cidade de Arica vai ser conquistada? ¿Sabe por qué la ciudad de Arica va a ser conquistada? Sabe por que o Chile já pertence ao Rei da Glória? ¿Sabe por qué Chile ya pertenece al Rey de la Gloria? Porque esse filme, Porque ele essa entrou em película ação.
entró en acción. Compreende? ¿Me entienden? Então eu quero que você entre comigo no mundo espiritual. Entonces yo quiero que usted entre conmigo en el mundo Você vai espiritual. ver o nome do filme quando você vê o homem da ação principal. Usted va a ver el nombre de la película y cuando usted Você- vea el nombre del actor protagonista, Você vai explodir na sua fé. usted va a explotar en su fe. Porque foi a maior vitória já conquistada em todos os tempos. Porque fue la mayor victoria ya conquistada en todos los tiempos. Estão comigo? ¿Están conmigo? Meu querido baterista, corta para mim. Aplastando la cabeza del diablo, protagonizada por Jesús. Se senta. Compreenda uma coisa. Entienda una cosa. Em um determinado momento ele estava no jardim. En un determinado momento Jesús estaba en el jardín. Seu suor virou como gota de sangue. Su sudor se transformó en gota de sangre. Pai, Padre, se puderes, si es posible, passa de mim esse cálice. pasa esta copa. Se não for possível, Pero si no es eu posible, vou entrar em ação. yo voy a entrar en acción. Eu vou morrer. Yo voy a morir. E todo mundo sabe aqui Y toda la gente sabe que foi um dos maiores filmes de ação já visto. que fue una de las mayores películas de acción que ya fueron vistas. Jesus não foi figurante. Jesús no fue un actor extra. Ele entrou em ação. Él entró en acción. Foram 39 açoites. Fueron 39 azotes. Os soldados romanos, Los soldados romanos, pá, ¡pa! o chicote romano, na ponta tinha couro cru com osso. El azote romano Oso. había como tiras de cuero y huesos E quebrados en la chumbo, punta. chumbo. Y como ese de pescar plomo, Esse é o peso. plomo, ese que plomo, ese que hace peso. Que Había era- cosas así, huesos quebrados y plomo. Que era para quando a volta do chicote fizesse isso, Que era para cuando el azote quando volviera, lombar, o impacto ser maior na pele. para que el impacto fuera más grande E o sangue e a carne pudesse ficar moída. y que la carne quedase como molida E o sangue fosse derramado. y la sangre fuera derramada. Jesus entrou em ação. Jesús entró en acción. 39 açoites. 39 azotes. Colocaram uma cruz pesada. Le pusieron una cruz pesada E os soldados batiam. y los soldados le pegaban. Diga comigo ação. Diga conmigo, acción. Diga comigo ação. Diga conmigo, acción. Ele entrou em ação. Él entró en acción. Por isso que Jesus, com muito carinho, Por eso Jesús, con mucho cariño, eu digo, yo digo, ele não aceita figurantes. Él no acepta actores Porque extras, ele entrou em ação. porque Él entró en acción. Ele entrou em ação. Él entró en acción. Quanto dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Foram várias chicotadas. Fueron muchos azotes. Uma coroa de espinho, Una corona de espinas, 3 centímetros. 3 centímetros. O soldado romano colocou, El soldado romano le puso, apertou, apretó já tinha cravado na sua cabeça. y había clavado en su cabeza. Como se não bastasse, Como si no estuviera ele bien pega así. um caniço Él toma como un bastón e bate. y le pega, ¡pa! E o sangue derrama. Y la sangre es derramada. Diga comigo, Diga conmigo, ação. acción. Colocam numa cruz, Lo ponen en una cruz, pegam um prego, un clavo, toman un clavo, pá! ¡pa! Diga comigo, ação. Diga conmigo, acción. Ele entrou em ação. Él entró en acción. Quantos dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Por isso que ele entende que nós, como igreja, Por eso él entiende que nosotros, como iglesia, não podemos no podemos aceitar aceptar o papel el papel de figurante. de actores extras. Temos que entrar em ação. Necesitamos entrar en acción. Amém? Amén. Eu vou chamar esse filme, Voy a llamar esta película como chama aqui? Aplastando la cabeza del diablo. Eu vou pedir para o pastor que manja bem aqui do espanhol, ele vai chamar esse filme. E nós, quando eu falar o nome do homem da ação, eu queria que a igreja vibrasse com toda a sua força. El pastor que está hablando español va a hablar el nombre de la película y cuando él diga el nombre del actor principal, del protagonista, yo quiero que ustedes den un fuerte grito, así, un grito de júbilo. Você sabe que essa data para os romanos, para os católicos, para os cristãos, foi a data pelo calendário que ele morreu.
Por el calendário romano e cristiano, vocês sabem que esta fecha de hoje foi a fecha onde Jesus morreu. E domingo ele vai ressuscitar. E el dia domingo ele iba a ressuscitar. A luta foi intensa. A luta foi intensa. Mas ele ganhou. Pero ele venceu. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Amém? Amém? Então eu vou dizer, você pode dizer. Então eu vou dizer. Eu posso dizer? Eu digo a você. Melhor que o pastor diga. Esmagando a cabeça do diabo, compreende? Ele vai dizer em português, vocês entendem? Compreende? No momento del grito. Quando eu falar Jesus, a igreja vai simplesmente acionar todos os detonadores. Quando eu digo Jesus, a igreja vai acionar simplesmente todos os detonadores. Lá no suspense. Suspense. Uau! Enquanto ele faz com suspense, faça com os pés. Por favor. Uau! Vamos ao filme. Esmagando a cabeça do diabo, estrelando como homem da ação, Jesus! Uau! A vitória da cruz. A vitória da cruz. A vitória de Arica. A vitória de Arica. A vitória do Chile. A vitória de Chile. Bata palmas a Jesus Cristo. Aplauda a Jesus Cristo. 60. Já estou próximo de encerrar a sessão de filmes. Estou cerca do encerre da sessão de películas. Mas ainda temos mais 2 filmes para rodar. Pero nos quedan 2 películas. Segura um pouquinho. Espere um pouco. É pouquinho mesmo? Sim, um pouquinho. Pouquinho. Eu vou chegar no Brasil no domingo. Em Brasil estarei chegando el domingo estarei chegando em Brasil. E vou treinar um pouco do meu espanhol. E vou treinar um pouco de meu espanhol. Eu já falei com a minha esposa via WhatsApp. Já falei com minha esposa por WhatsApp. Eu já disse boa noite. Eu disse a ela buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Não saiu tão bem, mas eu falei para ela. Meu amor, buenas noches. Mi amor, buenas noches. Lá para o Brasil. Falei com ela em Brasil. Quando eu chegar lá, eu vou treinar um pouco do meu espanhol. Chegando allá, vou treinar meu espanhol. Próxima vez que vir a Arica, eu vou falar um pouco melhor o espanhol. A próxima vez que ele vuelva a Arica, ele vai falar um pouco melhor espanhol. Eu vou lhe mostrar um filme. Vou mostrar-lhes uma película. Segura um pouquinho. Espere um pouquinho. Quando você vê o nome desse filme, quando você vê o nome da película, é um dos maiores filmes. É uma das maiores películas de todos os tempos. De todos os tempos. E eu quero que você veja o nome do filme. E eu quero que você veja o nome da película. E veja depois quem é o homem da ação. E veja depois quem é o protagonista. Quando você vê o nome do homem da ação. Quando você vê o nome do protagonista. Eu quero que você dê o maior brado de vitória da tua fé. Eu quero que você dê o maior grito de vitória de sua fé. Estão comigo? Estão comigo? Preparados? Estão listos? Calma. Preparados? Listos? O Espírito Santo está me pedindo para dizer à igreja. O Espírito Santo me ha pedido para dizer à igreja. Entra comigo no mundo espiritual. Entrem comigo no mundo espiritual. Não fique na terra. Não quede na terra. Suba. Amém? Amém? Não é uma pregação de pulos e gritos, não. Não é uma predicação de saltos e gritos, não. É a conquista de um país. É a conquista de um país. É o que está acontecendo aqui. É o que está passando aqui. Você pode ter certeza no que eu estou dizendo. Você pode estar seguro de lo que eu estou te dizendo. Tenha fé para receber o que eu vou liberar. Tenha fé para receber o que eu vou liberar. Quantos têm fé? Quantos têm fé? A sua vida nunca mais vai ser a mesma depois dessa conferência. Sua vida nunca mais será a mesma depois desta conferência. Nunca mais. Nunca mais. Pastor, a sua igreja, a nossa igreja, espiritualmente vai explodir.
Pastor, sua igreja, nossa igreja, espiritualmente vai a explotar. Quantos têm fé para isso? Vocês verão o que eu estou dizendo profeticamente. Ustedes verão o que eu estou declarando profeticamente. A sua célula vai começar a crescer. Sua célula vai começar a crescer. A sua igreja vai começar a crescer. Sua igreja vai começar a crescer. O reino de Deus em Arica vai começar a crescer. O reino de Deus em Arica vai começar a crescer. Quantos recebem? Quantos recebem? Estão preparados? Estão listos? Corta para mim. Saqueando el infierno, poblando el cielo, protagonizada por usted. Pensa comigo. Pense comigo. Fuimos chamados para entrar em ação, para entrar em ação, saquear o inferno, saquear o inferno e povoar o céu. poblar o cielo. Diga comigo ação. Diga comigo ação. Amém? Amém. São muitos que estão lá fora, São muitos os que estão afuera, bebendo, tomando, se drogando, drogando-se, se prostituindo. prostituindo-se. Os demônios Os demônios estão fazendo a festa, estão haciendo uma fiesta, pisando nas pessoas, pisando en la gente, matando as pessoas, matando a la gente, causando muitos males às pessoas. provocando muitos males. E a igreja está aqui, E a igreja está aqui. o demônio está ali. O demônio está allí. Compreendem? ¿Me entienden? A igreja pode ficar como figurante, La iglesia puede quedar como un actor extra, mas a igreja pode pero la iglesia puede entrar em ação. entrar en acción. Compreendem? ¿Me entienden? Os demônios estão ali, Los demonios están allí, massacrando as pessoas, acabando con la gente, mas nós podemos pero nosotros podemos levantar do nosso lugar levantar de nuestro lugar e partir para cima y deles. ir contra ellos. Saia! Saia, Deixe salga, essas pessoas! deje la gente, Sai! salga, Em nome de Jesus! en el nombre de Jesús, Fora! fuera. Y ellos van a salir como los perritos así, Fora! fuera. E as pessoas estão sofrendo. Y la gente que está sufriendo, Calma, calma, Deus te ama. Dios te ama. Venha, Ven, saia do inferno. salga del infierno, Venha para o céu. venga para el cielo, Venha para o céu. venga para el cielo, Venha para o céu. venga para el cielo. Venha para o céu. Jesus já fez o que tinha que fazer. ya hizo lo que él tenía que hacer. Agora está com a igreja. Ahora está con nosotros. A responsabilidade. La responsabilidad É nossa. es nuestra. Mas o que acontece? Pero ¿qué pasa? Muitos. Muchos. Jesus está convocando. Jesús está llamando. Não foi você que me escolheu. No fue usted que me escogió. Eu escolhi você. Yo escogí a usted. Você faz parte da minha escolha. Usted es parte de mi elección. Estou roteirizando um filme Estoy roteirizando una película que chama que se llama Saqueando Saqueando o Inferno el infierno e Povoando y poblando o céu. el cielo. Você Usted é convidado es invitado para ser para ser o ator el principal. protagonista. Amém? Amén. Com muito carinho e amor eu vou dizer. Con mucho cariño y amor yo voy a decirles, Não se escandalizem, por favor. no se escandalice, por favor. Mas muitos têm aceitado o papel, Pero muchos han aceptado el papel, não de ator principal, no de protagonista, mas de covarde. pero de cobarde. É duro dizer isso. Es difícil decir eso. Não se escandalizem, por favor. No se escandalice, por favor. Mas tem sido frouxo, Pero ha sido flojo, débil, débil, covarde. cobarde. Os demônios estão acabando com as pessoas. Los demonios están destruyendo a la gente. Cristãos, Y cristianos, muitas vezes presos muchas veces presos, no seu comodismo, en su propio comodismo, sentado na sua cadeira. sentados en su silla. Todo domingo Todos los días domingos, ele vem à igreja, él viene a la iglesia, adora, adora, louva, alaba, depois volta para casa. después vuelve a su casa
Domingo que vem ele volta. En el otro domingo él vuelve. Senta. Sienta. Levanta. Levanta. Adora. Adora. É só Solo eso. figurante. Es solo ¿Cuántos un actor extra. comprenden? ¿Cuántos me entienden? Quem convocou não é o pastor Giovanni. Quien hizo la convocatoria no es el pastor Es Giovanni, Jesús. es Jesús. Ele está dizendo, não foi você que me escolheu. Jesús está diciendo, no fue usted que me Eu escolhi você. yo escogí a usted. Estava hoje com o Moisés. Yo estaba hoy día con el hermano Moisés. Pedi para ir mais cedo para o hotel, Yo pedí para ir un poco más temprano al hotel. ao pastor, Pidió a mí, porque não estava muito bem no intestino. porque él no estaba muy bien de la guata. Pedi a bênção para ele Pidió la bendición a mí. e voltei mais cedo para o hotel. Y volvió un poco más Só temprano que al no hotel. caminho Pero en el camino passamos numa revenda de automóvel. pasamos en una venta de auto. Eu queria ver a diferença de preço de automóvel daqui para o Brasil. Y yo quería saber la diferencia de los valores de los autos de aquí con los autos de Brasil. O Moisés e eu Y el hermano Moisés, paramos numa revenda de carro. el hermano Moisés y yo paramos en una venta de auto Fomos ver um automóvel. y fuimos a ver los autos. Se aproximou uma senhora, Y se acercó una señora juntamente com um rapaz. junto con un joven. Começamos a conversar. Empezamos una conversación. Na nossa conversa, En nuestra conversación, ela disse: ella dijo, eu sou evangélico, yo soy cristiano, eu sou da Assembleia de yo Deus. soy de la Asamblea de Dios. E o Moisés perguntou: e você? Y el Moisés preguntó, ¿y usted? Para o homem. Para el hombre. Ele disse: não, eu não sou. Y él dijo, no, yo no soy. Ele estava com uma camisa preta, Él estaba con una polera negra, com uns dizeres estranhos na camisa. con algunas cosas raras en su Estava polera. bem frio, arredio, Bien frío, así sim, meio. jodido. E nisso estávamos lá. Y en esto estábamos allá. E de repente Deus colocou um amor tão grande no meu coração por aquele homem. Y de repente Dios puso un amor tan grande en mi corazón por este hombre. Eu pude olhar nos olhos dele. Yo pude mirar en sus ojos. Eu disse: como você se chama? Y yo le pregunté, ¿cómo usted se llama? Ele disse: eu me chamo César. Él me dijo, yo me llamo César. Eu disse para ele: Deus te ama. Y yo le dije, Dios te ama. Deus o ama muito. Dios te ama mucho. Ele ficou espantado. Él quedó asombrado. Eu disse: ele te ama muito. Y yo le dije, Él te ama mucho. É como se eu viesse do Brasil Es como si yo hubiera venido de Brasil para o Chile para Chile para dizer para ele para decir a él que Deus o amava, que Dios lo amaba, que Deus tinha um plano para ele. que Dios tiene un plan para él. Nesse momento, En este momento, a esposa su esposa ou a futura esposa o su futura esposa, não era a esposa dele, no mas es eles esposa de él, pretendem se casar, pero segundo ellos ele. tienen intención de casarse. Ela começou, segundo não é Moisés, ela começou a se sentir feliz, Ella empezó a quedar contenta porque alguém já estava falando do amor de Deus para o seu próximo, para o seu futuro marido. porque alguien ya estaba hablando del amor de Dios para su futuro esposo. Terminando a conversa, Terminando la conversación, nos despedimos. nos despedimos E eu fui ver mais alguns carros, y yo fui a ver otros autos seguindo nessa direção. siguiendo en esta dirección. Vimos alguns carros. Vimos algunos autos. Tínhamos que, para voltar, tínhamos que passar pelo mesmo caminho, que o carro do Moisés estava próximo do homem. Para volver, después de ir, tuvimos que pasar por el mismo camino, porque el auto de Moisés estaba para allá. E quando vinha voltando, Y cuando estábamos volviendo, Deus me disse: Dios me dijo, ore por esse homem, ore por él, declare a minha salvação sobre ele. declare mi salvación sobre él. Então eu pedi ao Moisés, Entonces yo pedí al hermano eu Moisés, disse: Moisés, Deus está nos pedindo para orar por aquele homem. yo le dije, hermano Moisés, Dios me está pidiendo para orar por aquel hombre. O Moisés falou: ok. El hermano Moisés me dijo, E nós fomos nós dois lá. y fuimos los dos. O sol estava muito quente, El sol estaba muy caliente, muito forte. muy fuerte. E eu disse para ele: Y yo dije a él, César, César, Deus me pediu Dios me pidió para orar por você. para orar por usted. Você aceita uma oração? ¿Usted acepta una oración? Ele ficou meio calado, falou: sim, Él quedó así medio como callado, pero dijo, sí, eu quero agora orar por você. yo quiero orar por usted. E eu pude colocar minha mão sobre o ombro dele. Yo pude poner mi mano sobre su hombro. Isso aconteceu hoje. Y eso fue hoy día. Eu disse e comecei a pedir para que Deus o salvasse, Y yo empecé a clamar para que Dios le para que os salvase, planos de Deus se confirmassem na vida para que se daquele homem. confirmasen los planos de Dios en su vida. Terminei a oração, Terminé de orar, cumprimentei lo saludé e disse mais uma vez: y dije una vez más, Deus o ama muito. Dios te ama mucho. E ele ficou assim, ele como se ele dissesse: como assim? Y él quedó así como alguien que dijera así, ¿cómo así? Não entendo esse amor. No entiendo este amor. Eu disse: é fácil.
Yo le dije, es fácil. O amor de Deus El amor de Dios é expresso através de mim es expresado a través de mí para você. hacia usted. Eu sou o canal. Yo soy como un canal. O amor de Deus é revelado El amor de Dios es revelado através de mim a través de mí para você. para usted. Olhe para mim. Mire hacia mí. Deus o ama. Dios te ama. Ele ficou, eu senti Yo sentí que ele recebeu a palavra. que él recibió la palabra. Quando entramos no carro, Cuando entramos en el auto, eu disse para o yo Moisés, dije al hermano não Moisés, sei se ele vai lembrar, no sé si él se va a acordar. disse na próxima oportunidade Yo le dije, en la que próxima eu voltar a essa oportunidad, cidade, cuando yo vuelva a esta ciudad, o César César não somente será salvo, no solo será salvo, mas ele será um grande líder pero será un gran líder nas mãos de Deus. en las manos de Dios. Eu disse isso. Yo le dije esto. Por que eu estou lhe contando essa história? ¿Por qué les estoy contando esta Porque é historia? nossa responsabilidade Porque es nuestra responsabilidad saquear o inferno saquear el e infierno povoar o y céu. poblar el cielo. Quanto dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Porque muitas vezes somos figurantes. Porque muchas veces somos actores extras. Nem sequer muitas vezes dizemos a alguém, Deus o ama. Ni siquiera decimos a veces así, Dios te ama. Quero convidar você à igreja. Yo quiero invitarte a venir a la iglesia. E quero parabenizar o Moisés. Y yo quiero felicitar al hermano Moisés. Porque ele já convidou, já começou falando. Porque ele já invitou a esse hermano. Ele começou a falar para as pessoas dessa da igreja. Ele falou que estávamos numa conferência. Ele começou a falar a la gente de la iglesia y que estábamos en una conferencia. Mas que no domingo ele gostaria de vê-lo na igreja. Pero que el día domingo le gustaría tenerlo aquí en la iglesia. Esse é o papel da igreja. Ese es el papel de la iglesia. Fomos chamados para roteirizar esse filme. Fuimos llamados para roteirizar esta película. Saquear o inferno Saquear el infierno e povoar o céu. y poblar el cielo. Quantos querem ¿Cuántos quieren entrar em ação? entrar en acción? Quantos querem ¿Cuántos quieren entrar em ação? entrar en acción? Pois eu vou chamar esse filme agora. Pues yo voy a llamar esta película ahora. Quando eu falar você, Cuando yo diga usted você já estava pulando 3 metros. já estaba saltando 3 metros. Você vai pular 10. Usted va a saltar 10. É a celebração de uma conquista. Es la aceleración de una conquista. Quantos entram no nível de fé comigo? ¿Cuántos entran en ese nivel de fe conmigo? Diga amém. Diga amén. Vamos fazer suspense. Vamos a hacer suspense. Super. Estão comigo? ¿Están conmigo? Saqueando o inferno e povoando o céu, estrelando como ator principal desse filmaço, você! Eita Deus! Eu não falei para você Yo no les dije que a coisa ia ser louca, que iba a ser una cosa loca, que nós íamos enlouquecer, que íbamos a quedar locos, mas somos loucos por Jesus Cristo. pero somos locos por Jesucristo. Vamos conquistar essa cidade. Vamos a conquistar esta ciudad. Quanto dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Ahora déjame decirles una cosa. Eu deixei um último filme. Yo dejé la última película. Segura aí. Espere. Surpresa. Sorpresa. Suspense. Suspense. Um último filme La última película que está roteirizando, que está roteirizando, que está em todos os países e igrejas poderosas no mundo. que está en todos los países e iglesias poderosas en el mundo. E esse filme chegou aqui, Y esta película ha llegado aquí, na sua vida. en su vida. Daqui a pouco eu vou lhe mostrar. En un ratito más yo le muestro. E vai ser a maior explosão da história da nossa fé. Y va a ser la mayor explosión de la historia de nuestra fe. Eu convido você a não ficar sem explodir, Yo te invito a no quedar sin explotarse, porque nós vamos conquistar essa cidade. porque vamos a conquistar esta ciudad. Amém? Agora eu quero entregar na sua mão Ahora yo quiero entregar en su mano uma bexiga, un globo. Un globo. Si es posible que más hermanos Bem ayuden a rapidinho, entregar mais un globo irmãos. para cada hermano. Você está recebendo na nossa linguagem lá um balão, uma bexiga. Usted está recibiendo en nuestro lenguaje un balón. Es un globo. Eu quero que você possa pegar e encher esse balão. Tome ese globo y inflelo. Inflelo, es así.
Pode encher. Puede inflar. Não encha muito para não estourar antes da hora. No llene mucho para no explotar. Não sei se tem um louvor depois para cima. Yo necesito una alabanza muy movida. Sí, déjenlo así. Inflen y lo amarren. Quantos encheram? Balança aí para mim. ¿Cuántos ya lo inflaron? Muévanlo. Eu quero que você possa receber essa palavra de fé. Yo quiero que usted reciba esta palabra de fe. Você se inscreveu Usted se inscribió para a maior conferência da história da sua fé. para la mayor conferencia de la historia de su fe. Eu creio que sua vida nunca mais será mais a mesma. Yo creo que su vida nunca más será la misma. Você vai explodir em crescimento. Ustedes van a explotar en crecimiento. A sua cidade vai explodir em crescimento. Su ciudad va a explotar en crecimiento. A sua célula vai explodir em crescimento. Su célula va a explotar en crecimiento. Quanto dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Esse último filme, La última película, eu deixei para soltar no final de propósito. yo, sí, de propósito la dejé para el final. Porque ele é um dos filmes que está nas maiores igrejas do Chile. Porque essa película está en las mayores iglesias de Chile. E graças a Deus essa película está acontecendo aqui. Esse filme. Chile. Já estou exercitando a fé. Sí, él está ejerciendo su fe. Que essa película já está em todas as igrejas de Chile e agora está chegando aqui também. Quanto dizem amém? Quantos dizem amém? Eu quero que quando eu te mostrar, Quando eu te mostre, segura aí. espere. Eu quero que você veja o nome do filme Eu quero que você mire o nome da película e veja quem é e o homem da ação. veja quem é o nome da ação. E quando você vê quem é o homem da ação, E quando você vê quem é o nome da ação, eu quero convidar você a fazer, como é o último filme, como é a última película, você vai dar o seu melhor. Como é a última película, eu te invito a dar seu melhor. Amém? Amém? Então, estão comigo? Então, vocês estão comigo? Veja o nome do filme e veja quem é o ator principal, o homem da ação. Veja o nome da película e veja quem é o ator principal, o homem da ação. Corta para mim. Ganando multitudes e cuidando bem de cada uma de ellas, protagonizada por usted. 60. Ganhando multidões e cuidando bem delas. Ganando multitudes e cuidando bem de ellas. Esse é o filme dos últimos dias. Essa é a película de los últimos dias. Jesus está convocando a igreja. Jesus ha convocado a la iglesia. Não para ser figurante, No para ser un actor extra, mas para entrar em ação. sino para entrar en acción. Para ser o ator principal. Para ser el protagonista. Nós somos chamados Nosotros fuimos llamados por Jesus Cristo por Jesucristo para roteirizar esse filme. para roteirizar essa película. Ganhando, me perdoe, João 15,16. Juan 15:16. Ele diz: Ele dijo: não foi você que me escolheu, No fueron ustedes que me foi escogieron. eu que escolhi você. Yo que escogí a ustedes. Você faz parte da minha escolha Usted es parte de mi elección para ganhar frutos, para generar frutos e esses frutos não podem se y perder. esos frutos no pueden se perder. A igreja vai crescer La iglesia va a crecer muito, mucho, mas nós não vamos perder ninguém, pero no vamos a perder a nadie. porque foi o que Jesus que falou para nós. Porque fue Jesús quien dijo para nosotros. Quanto dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Deixa eu lhe pedir uma gentileza. Voy a pedirte una cosa. Não estoure o balão No explote el globo
até que você ouça a palavra, receba. Hasta que usted escuche la palabra, reciba. Ok? ¿Ok? Você só vai explodir quando você ouvir, receba. Usted va a explotar solo cuando usted escuche, reciba. Olhe para o seu lindíssimo irmão que está sentado ao seu lado. Mire a su hermosísimo hermano que está sentado a su lado. Se não for tão lindo assim, olhe pela fé. Si no es tan hermoso así, mire por fe. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Déjame decirles una Diga cosa. para ele. Diga a él. Não estoure o balão. No explote el globo. Até que você ouça Hasta que usted escuche a palavra, la palabra, receba. reciba. Ouviu bem? ¿Escuchó bien? Por que eu estou dizendo isso? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque é um momento histórico e profético. Porque es un momento histórico y profético. É um contato de fé. Es un contacto de fe. A explosão desses balões La explosión de los globos representará representará a explosão la explosión do crescimento del crecimiento da sua fé, de su fe, da sua célula, de su célula, da sua igreja, de su iglesia, do evangelho da sua cidade. del evangelio en su ciudad. Isso é fé. Eso es fe. Amém? Amén. Então, dentro do ar, dentro do balão, Entonces, dentro del globo não tem apenas ar, no hay solo aire, tem unção. hay unción. Creia nisso. Cree en esto. É pela fé. Es por fe. Unção de crescimento, Una unción de crecimiento, unção de conquista, unción de conquista, unção de avanço. unción de avance. Não é na sua força, No es en su fuerza, não é na sua habilidade, no es en su é habilidad, no meu espírito, es en mi espíritu, diz o Senhor. dice el Señor. Amém? Amén. Sobre você, Sobre nesta conferência, en esta conferencia virá uma unção vendrá una unción tão grande tan grande que você que usted nunca mais nunca más vai ser mais o mesmo. va a ser más lo mismo. Você crê nisso? ¿Usted cree en esto? Eu quero declarar Yo quiero declarar que o ano de 2017 que el año de 2017 já vai entrar ya va a empezar, para a história da sua fé ya va a entrar Como para la melhor- historia de su fe, como o melhor ano como el mejor año em todas as áreas en todas las da áreas sua vida. de su vida. Você tem fé para isso? ¿Usted cree en esto? Você tem fé para isso? ¿Usted tiene fe para esto? Saiba que para funcionar você tem que crer. Sepa que para resultar usted necesita creer. É preciso crer. Es necesario creer. Ainda não é hora de explodir. Aún no es tiempo de explotar. Foi um acidente. Fue un accidente. Vai chegar a hora da explosão. ¿Hay otro globo? Amém? Amén. Muito bem. Eu vou chamar o filme. Yo voy a llamar la película. Prepara um louvor bonito. Prepare una alabanza muy hermosa. Nós vamos louvar por alguns segundos. Vamos a alabar por algunos segundos. Amém? Eu vou dizer. O filme vai ser assim. La película va a ser así. Ganhando multidões Ganando e multitudes cuidando bem de cada uma y delas. cuidando bien de cada una de ellas. Estrelando como ator e atriz principal. Protagonizando, perdón, Como ator e atriz principal. debutando, no, protagonizando como protagonista. Quando eu falar você vai pular Cuando yo diga a usted, usted va a saltar e celebrar y celebrar com esse louvor de unção. con esta alabanza de unción. Compreende? ¿Me entiende? Não vai ser hora de estourar. No es Vai tiempo ser hora de- de celebrar. No es tiempo de explotar, es tiempo de celebrar. Após a celebração, Después de la alabanza, vamos fazer o ato profético. vamos a hacer un acto Um profético, momento histórico un momento histórico que vai entrar para a história da nossa fé. que va a entrar para la historia de nuestra fe. Nunca mais Nunca más seremos os mesmos. seremos lo mismo. Sobre nós Sobre nosotros vai explodir va a explotar uma unção una unción de crescimento, de crecimiento, de conquista, de conquista, de avivamento. de avivamiento. Todos compreendem? ¿Todos comprenden? Então, Entonces, suspense. suspense. O Espírito Santo está me pedindo para dizer: El Espíritu Santo está pidiendo para que yo les diga, não é hora de estourar o balão. no es tiempo de explotar el globo. Sabe por que eu insisto? ¿Sabe por qué yo estoy insistiendo? Que já teve conferências, Porque ya hubo que conferencias foi feito esse ato profético, que fue hecho este Eu acto expliquei, profético y yo expliqué, expliquei, expliqué e ainda assim y aún así estouraram. explotaron. Compreendem? ¿Me entienden? Então, esse momento não é hora de estourar, é hora de celebrar. Entonces, en este momento no es momento de explotar, sino de celebrar. Após a celebração, aí Después de la celebración, virá o ato profético. ahí vendrá el acto profético. Compreendem? ¿Me entienden? Agora sim, Ahora sí, suspense. suspense. Com o seu pé.
Uau! Acidente. Ganhando multidões. ganando multitudes e cuidando bem de cada uma delas. y cuidando bien de cada una de ellas. Se você estava pulando 3 metros, 5 metros, vai para 10 metros. Você estava saltando 3 ou 5 metros, agora vai a 10 metros. Pastor, assim eu vou bater no teto. Pastor, assim eu vou alcançar o techo. Vai danificar o teto. Vai echar a perder o techo. Não tem problema. Não importa. Deus vai nos dar Deus nos dará dinheiro plata para conquistar, para conquistar, para pagar. para pagar. Ok? Amém? Mas levante, pule, celebre, faça festa. Pero levante, salte, celebre, haga uma O que fiesta. está acontecendo? Nós estamos Porque estamos festejando celebrando a conquista a conquista de uma cidade. de uma cidade. Nós Estamos celebrando celebrando a conquista a conquista da igreja do Senhor. de la iglesia de Jesús. Hoje é noite de festa. Hoje é noite de Hoje é fiesta. noite de celebração. Essa noite de celebração. Ok? Ok? Então você tem que celebrar. Então você deve celebrar. Você tem que fazer festa. Você deve hacer fiesta. Não fique parado. Não quede Não parado. seja figurante. Não seja um ator extra. Não. Não. Entre em ação. Entre na ação. Celebre. Celebre. Faça festa. Haga uma fiesta. Amém? Amém? Então vamos lá. Então vamos Ganhando multidões. ganhando multitudes E cuidando bem e cuidando bem de cada uma de delas. cada uma delas, Estelando protagonizando como ator como principal. ator principal. Você!